Abra a sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas 5. Versículo 25. Gálatas 5, versículo 25 nos diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu planejo ler bastante texto hoje, tá? Paulo, ao escrever o livro de Gálatas, ele escreve para algumas igrejas de uma determinada região. Então essa carta não é endereçada a uma igreja específica, mas a um grupo de igrejas. E Paulo, existe um motivo que preocupa extremamente Paulo. Ele está extremamente preocupado com um problema que está acometendo estas igrejas. Então ele escreve esta carta com a finalidade de tratar desta problemática que está ocorrendo. E ele vai fazer isso através desta carta. E se você quiser fazer uma breve síntese do livro de Gálatas, desta carta, você pode considerar, você vai perceber na leitura desse texto, que nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai tratar de assuntos concernentes a defender o seu apostolado. Ele faz então uma defesa do seu ministério. Existe um motivo para isso. Em seguida, então nós no capítulo 1 e 2 nós vamos ver isso. No capítulo 3 e 4, Paulo vai fazer a defesa do Evangelho. E finalmente, capítulos 5 e 6, nós vamos ver temas relacionados à ética cristã. Por que Paulo, ao tratar deste problema que está atingindo as igrejas da Galícia, ele também se propõe a defender o seu apostolado? Bem, no capítulo 1, versículo 6, nós temos a informação de qual é o problema que está atingindo estas igrejas. Paulo vai dizer assim: estou chocado que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Versículo 7, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele recebe notícias de que essa situação está acontecendo naquelas igrejas. Algumas pessoas estão tentando corromper o evangelho de Cristo, ensinando que não há redenção, que não há remissão somente através da morte de Jesus Cristo, ou somente através da fé em Cristo Jesus. Mas alguns cristãos gentios estão sendo ensinados por um grupo judaizante de que é necessário observar e cumprir os mandamentos da lei. Então, entre outras situações, estão se discutindo datas festivas, estão se discutindo a necessidade de circuncisão, e Paulo vai dizer que isso não é o evangelho. Não é o evangelho verdadeiro, genuíno, porque ao afirmarem isso, eles dizem: não basta crer em Jesus. Se você crer em Jesus,
e se você não for circuncidado, você não será salvo. Este é o ensinamento. Então, Paulo, de maneira bastante veemente, ele expressa isso: eu estou chocado que vocês, tendo recebido a graça, tão rapidamente se esqueceram disso e agora estão seguindo um evangelho que sequer é o evangelho. Então, Paulo se propõe a tratar desta problemática. E ele começa a tratar deste problema fazendo uma defesa do seu próprio apostolado. Porque não bastasse ensinar um outro evangelho, eles vão atacar o ministério de Paulo com o objetivo de desacreditá-lo. Desacreditando o apóstolo, a ideia é que, se esse apóstolo não tem autoridade divina, se ele de fato não é apóstolo, então o que ele ensina não é verdadeiro. Esse é o objetivo. Então Paulo recebe algumas críticas, ele vai rebater algumas. No versículo 10, por exemplo, do capítulo 1, nós vemos ele rebatendo uma acusação. Ele é acusado de querer agradar aos homens. Estes grupos judaizantes começam a dizer assim: olha, esta conversa de que agora é pela graça, é pela fé, que não é necessário ordenanças, isso daí é uma maneira de deixar a coisa mais fácil. Isso é uma maneira que este apóstolo encontrou para agradar aos homens. E Paulo, então, no versículo 10, ele vai responder a essa acusação. Ele diz assim: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? E ele responde dizendo o seguinte: se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é impossível servir a dois senhores. Aqui, e nós lembramos da citação lá do Novo Testamento, mas não é o caso aqui, ele não está falando de dinheiro, mas ele está falando de lealdade a Deus. É impossível ser leal a Deus e agradar aos homens, porque, via de regra, os homens aborrecem a Deus. Via de regra, os planos humanos contrariam a vontade de Deus. Então Paulo diz: olha, se eu conseguir agradar aos homens, seria impossível ser servo de Deus. Logo, esta acusação que vocês imputam a mim não é verdadeira. Ele está defendendo o seu apostolado, a autoridade apostólica que está sobre a sua vida. É interessante nós pensarmos nessa acusação de que Paulo estava preocupado em agradar aos homens. Hoje, nós vivemos uma situação inversa. Nós somos acusados de não sermos verdadeiros cristãos, porque a nossa mensagem nem sempre agrada. Você já deve ter visto pessoas que dizem assim: a igreja precisa ser mais inclusiva. A igreja precisa rever as suas verdades e me aceitar exatamente do jeito que eu sou, do jeito que eu penso. Então hoje nós somos convidados ou somos acusados de não querer agradar aos homens. E muitas vezes nós corremos um sério risco de aceitar esse tipo de argumentação. E de querer, sim, às vezes facilitar algumas coisas, para sermos mais palatáveis, para sermos mais agradáveis. Mas não é o que devemos fazer. Porque aquilo que nós recebemos, da mesma maneira que Paulo vai continuar então na sua defesa, nós recebemos do próprio Cristo. O verdadeiro evangelho foi dado aos homens
na figura de Jesus Cristo. Então não existe como haver um outro evangelho, um novo evangelho. Não existe como haver uma mensagem que honre a Deus e agrade aos homens. E nós vamos entender mais um pouco acerca disso à medida que formos explanando esta mensagem. Então, Paulo, fazendo essa defesa do seu apostolado, ainda introduzindo o assunto, ele já dá uma dica de qual é o evangelho, de qual é a mensagem que ele prega e que ele crê como verdadeira e que ele vive como verdadeira. No versículo 4 do capítulo 1, ainda na parte de saudação, Paulo vai declarar a todos vós, versículo 3, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja que a afirmação do apóstolo é que Cristo voluntariamente se entregou por nós, a fim de nos resgatar dos nossos pecados. Ele não vai dizer aqui, olha, Cristo morreu a fim de que vocês compreendessem a necessidade de praticar ordenanças. Mas ele vai dizer, ele morreu a fim de nos resgatar. A morte de Jesus Cristo é suficiente para te resgatar dos seus pecados e para te tirar de uma lógica mundana onde o que prevalece é o seu desejo, é a sua lógica. A morte de Jesus Cristo é suficiente para te introduzir a uma nova realidade, uma realidade espiritual. E é por isso que Paulo, lá no capítulo 5, vai dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. É essa a verdade, a síntese do evangelho que Paulo defende. Um evangelho que afirma que Jesus Cristo é suficientemente salvador, suficientemente poderoso para nos resgatar e nos inserir numa nova realidade de vida. Paulo, então, defendendo o seu ministério, defendendo o verdadeiro evangelho, ele vai então esclarecer a estes irmãos. Ele vai, na verdade, capítulo 3, versículo 3, ele vai chamar a atenção destes irmãos de uma forma bastante dura. Ele vai dizer assim, estáis tão enlouquecidos, a ponto de que, tendo começado pelo Espírito de Deus, estáis desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Paulo vai dizer, olha, vocês se esqueceram do Evangelho, vocês estão se voltando para coisas primitivas, inferiores, vocês estão agora deixando a graça de lado e trabalhando a partir de uma lógica do esforço humano que vai gerar mérito de te levar a Deus. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão enlouquecidos. Vocês começaram pelo Espírito. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, ora, quando vocês creram em Jesus Cristo, quando a fé foi derramada no coração de vocês e vocês receberam a Cristo como Filho de Deus, como Salvador, vocês começaram uma nova vida pelo Espírito. Começaram bem, mas agora vocês estão abandonando isso e querendo aperfeiçoar-vos pelos vossos próprios esforços. Às vezes, nós
cometemos este erro. Às vezes nós começamos a olhar para as nossas próprias atitudes e começamos a falar assim: eu sou legal. Às vezes até pensamos assim: já fui até pecador, mas agora eu sou limpinho, eu sou cheirosinho. Por quê? Olha como eu sou bonzinho. A minha vontade era descer o braço na cara do meu irmão, mas eu falei: vai com Deus, abençoado. Né? Eu sou bonzinho, olha que legal. Não que nós não devemos agir assim, claro que nós não fomos chamados para sair socando ninguém. Mas, quando eu consigo agir assim, e quando o meu coração, quando o que está no meu coração coincide com as minhas atitudes, isso não é mérito meu. Eu não fui aperfeiçoado por mim mesmo. Eu fui aperfeiçoado porque um dia o justo morreu na cruz do Calvário, tornou-se maldito em meu lugar. Satisfez toda a exigência da lei. E é isso que deixa Paulo perplexo. A lei já foi satisfeita, porque agora você quer de novo satisfazer a lei, para assim conseguir o favor de Deus. Começaram no Espírito, e agora vocês querem vos aperfeiçoar por esforços humanos. E ele continua então fazendo essa defesa, e ele declara, capítulo 3, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, meu amado irmão, você foi inserido numa nova realidade de vida, você vive agora uma vida que tem origem espiritual, ela não é uma origem natural, humana, mas ela tem uma origem espiritual, divina, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo vai chamar a atenção de que a lei, é impossível viver pela lei, é impossível alcançar o favor de Deus através da lei. Ninguém é capaz de ser justificado, ninguém é capaz de passar de uma condição de condenado para justificado, para perdoado por causa da lei, mas o que nos garante isso é a fé. O que nesta nova realidade nós vivemos pela fé. Veja, na lei, para você viver, você tinha que fazer. Se você não fizesse, você era réu, e a sua condenação era a morte. Na graça, você primeiro vive, primeiro você ganha vida, para depois fazer a vontade de Deus. Você não faz pela necessidade de viver, mas você faz porque você vive. É bem diferente. E Paulo, então, ele compara voltar à lei como voltar a ser escravo. E ele vai, então, declarar que, na verdade, nós fomos chamados para a liberdade. Capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo que é de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, continuando a relembrar as igrejas
de qual é o verdadeiro evangelho, Paulo vai então esclarecer aqueles irmãos o que é verdadeiramente liberdade. Liberdade nos passa a ideia de que agora podemos fazer todas as coisas. Eu sou livre. Você vai lá, briga com seu chefe e fala, estou livre desse chato. E você vai embora comemorando. 2 meses depois, você não arrumou trabalho ainda, e as contas começam a chegar. E você fala assim, na condição de uma pessoa livre, eu preciso de um outro trabalho. Eu preciso me sujeitar novamente. E Paulo então vai esclarecer que a verdadeira liberdade não significa termos a desculpa de poder fazermos tudo aquilo que a nossa carne deseja. Capítulo 5, versículo 13. Não foste chamados para a liberdade, todavia não usei da liberdade como desculpa para vos franquear, para vos permitir a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. A verdadeira liberdade para a qual nós fomos chamados é servir uns aos outros. A verdadeira liberdade vai exatamente contra algumas ideias mundanas que pretendem fazer parte da realidade da igreja, que é a ideia dos meus direitos, aquilo que eu quero, em nome do amor eu tudo posso. Você já viu alguém defendendo o adultério com base no amor? Parece um pensamento lógico. Ele diz assim, mas é por amor que eu estou fazendo isso, então não pode ser errado. Mas foi por amor que você se casou lá a primeira vez? Foi por amor que você assumiu um compromisso? Agora, em nome de um outro amor, você quebra aquele primeiro compromisso? A base disso é egoísmo, é dureza de coração. E este exemplo que eu estou dando é só um apenas de muitos outros que eu poderia dar. Aborrecer ao irmão, não ter comunhão, tudo isso tem como base os nossos desejos, os nossos interesses, não tem nada a ver com ser livre. Em Lucas 9, versículo 51 em diante, você vai observar a narrativa de que um dia Jesus fala para Tiago e João, olha, nós vamos para Jerusalém. Então vocês vão na frente, preparam um lugar para dormirmos no meio do caminho, porque o nosso objetivo é chegar em Jerusalém. E eles entram num povoado samaritano, mas por algum modo os samaritanos falam assim, não sei como eles percebem o que está acontecendo, mas o texto vai dizer que eles perceberam que Jesus tinha a aparência de quem ia a Jerusalém. E por causa disso, eles resolvem não receber Jesus naquela cidade, naquele povoado. Os discípulos voltam, encontram com Jesus e dizem, olha, nós temos uma ideia extremamente espiritual. O Senhor quer? Nós vamos ordenar. E vai cair fogo sobre aquela cidade, e nós vamos destruir todos. Se desejares, faremos. E eu fico imaginando assim, falando, nossa, agora arrasamos, fala aí. Defendendo o mestre, mostrando para esse mundo quem é que manda. E a resposta de Jesus é a seguinte, vós não sabeis de que espírito sois. Uma ideia aparentemente nobre, uma ideia aparentemente espiritual. E Jesus vai adverti-los, porque ele diz, vocês não sabeis de que espírito sois, porque vocês ainda não compreenderam que o Filho do Homem veio salvar as almas humanas e não destruí-las. Então, fomos chamados para a liberdade, não para servir aos nossos próprios desejos.
mesmo que eles estejam mascarados de espirituais. Então, o pastor me convida para dar uma aula, eu falo assim, agora eu vou arrebentar esse bando de crente aí, eles vão ver o que é bom. Eu vou pegar a Bíblia e descer a lenha, sem misericórdia, eu vou tratar de problemas pessoais. Então, me ofendeu? Falou que eu sou barrigudo? Não, o pastor sempre brinca que ele é cabeçudo, hoje mudou de lugar os volumes, né? Então, enfim. Se vivemos pelo Espírito, andamos também de igual modo sob a direção do Espírito. Andar sob a direção do Espírito significa, nós vimos aqui, servir uns aos outros em amor. Para isso, se você quiser depois, leia o capítulo 5, você vai ver citadas as obras da carne, você vai ver citados os dons, os frutos do Espírito. E você vai ver que é impossível servir uns aos outros se as obras da carne ainda estiverem manifestas em você, dominando o seu ser. É impossível. Por exemplo, inveja. Egoísmo. Imoralidades, facções, ciúmes, ódio. Então, isso te dá uma ideia de que é impossível servir uns aos outros, se o seu coração estiver dominado por essas coisas. Sabe por quê? Porque servir uns aos outros não é fácil. Mas o nosso exemplo é Cristo, que sendo Deus, se fez servo, se esvaziou de toda a sua glória, se fez servo, por causa de mim, por causa de você. Para a liberdade que fomos chamados. Guarda bem no seu coração. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para os seus próprios desejos, antes servir uns aos outros. Servir significa que eu faço coisas que não têm nada a ver com o meu desejo. Eu faço o que eu preciso fazer. Eu faço aquilo que me é pedido ou ordenado para fazer. É simples assim, isso é servir. Ou você acha que quando eu levo café da manhã para Keila, nem sempre é, espontâneo e tal, mas falar, eu estou com preguiça, mano, hoje é sábado, eu podia ficar até mais tarde, eu podia não sei o que e tal. Aí eu falo assim, não, mas isso vai fazer bem para ela. E é muito legal isso, porque fazendo bem para ela, faz bem para mim também. A mesma lógica se aplica no corpo de Cristo. O problema é que às vezes eu sou egoísta. E eu acordo um pouquinho antes que aquela, e eu cutuco ela e digo assim, e aí? E o meu café? Não vai me servir, não? Fomos chamados para a liberdade, para servir uns aos outros em amor. E versículo que nós lemos então no início, se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. No exemplo dos apóstolos que eu dei aqui, ainda bem que eles perguntaram para Jesus, né? Jesus, que tal nós tacar fogo aqui na galera? Né? Querido, quando surgirem algumas ideias bastante geniais na sua cabeça, não sai aplicando assim de pronto, não. Pergunta para Jesus. Procura o seu coração, a verdadeira motivação daquilo que você está propondo. Eu vou propor agora que para vir na igreja de domingo tem que vir de camisa azul
e tal. Será que tem alguma lógica espiritual verdadeira nessa sua ideia? Ou a ideia é assim, bom, aquele cara que eu acho folgado, ele não tem nenhuma camisa azul, eu tenho certeza, porque eu mesmo fui lá, perguntei, fiz questão de comprar 10 camisas brancas para ele, e eu disse que a condição desse presente seria que ele abrisse mão de todas as camisas azuis. Agora eu vou lá, convenço a direção da igreja que é assim que vai tocar a banda, e aí eu vou ter a satisfação de ver o meu irmão impedido. Então, é importante termos o claro entendimento que é necessário andarmos sob a direção do Espírito. E andar sob a direção do Espírito significa que, às vezes, vai haver dentro de mim um conflito. Vai haver em mim algum tipo de contradição, porque a minha ideia não vai fechar com a ideia de Deus. Muitas vezes vou ser obrigado a orar e dizer assim, olha Deus, assim como aconteceu com Tiago e João, num determinado momento, está acontecendo comigo agora, porque parece que eu estou tentando não entender a verdade do Evangelho. Eu estou tentando trabalhar na contramão do teu reino. Me perdoa, me livra disso. E aí, quando você encontrar aquele seu irmão, dá um abraço nele. Fala assim, meu amado irmão, como é bom poder servir a Deus junto com você. Servir uns aos outros em amor. Capítulo 6, você pode ler na sua casa, você vai ver as implicações disso na vida da igreja, na vida da sociedade. Você vai ver aqui várias recomendações. O que você faz quando você surpreende alguém em pecado? O que você faz quando você encontra alguém em fraco? Você ora e diz assim, Pai, obrigado, porque eu não sou como um destes. Né? É uma oração possível. Mas se você estiver sob a direção do Espírito, você vai ver, vós que sois espirituais, deveis restaurar esta pessoa com o espírito de humildade. Não é que você vai ajudar o seu irmão a se restaurar porque você sabe alguma coisa, não. Você vai se humilhar e dizer, se eu não tomar cuidado, eu posso ser o próximo. E de forma muito humilde, sem pretensão alguma, você vai dizer, meu irmão, vamos caminhar. Vem aqui, que nós vamos caminhar juntos. Levai as cargas pesadas uns dos outros. Assim você vai estar cumprindo as leis de Cristo. Leis espirituais. Leis de uma nova realidade de vida. Meus amados irmãos, o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus. Nenhum esforço seu, nenhum esforço meu pode fazer qualquer coisa ao nosso favor. E nós devemos sim tomar cuidado para não cedermos a essa lógica de que a liberdade me permite. A liberdade para a qual eu fui chamado é a liberdade para viver uma vida que é a vida de Cristo. Paulo vai dizer, uma vez que Cristo foi crucificado, eu também fui. Pela mesma lógica, uma vez que Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Para viver agora, não mais a minha vida, e sim a vida de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te fortalecendo, meu irmão. Esta palavra é uma palavra de encorajamento, de ânimo. É uma palavra
que nos faz lembrar que mesmo sendo nós vasos de barro, em nós habita a excelência do poder de Deus. E somos de barro para que em nós não haja orgulho, para que em nós não haja vaidade, mas antes que toda a glória seja rendida a Deus. Mesmo pequeninos, Deus nos deu uma grande missão. Ele não deu aos anjos, Ele deu a nós, a igreja dele, de proclamar o evangelho verdadeiro de Cristo, que não é um evangelho de conveniência, mas é um evangelho de restauração de vidas. Ele nos deu essa missão, e Ele nos deu instrumentos, Ele nos deu o poder do Seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós agora não somos mais aperfeiçoados por nós mesmos, porque isso é impossível, mas somos aperfeiçoados pela fé em Cristo Jesus e pela ação do Santo Espírito em nossa vida. Busquemos com muita dedicação viver sob a orientação do Espírito Santo. E isso se traduz de forma prática em nossas vidas. Isso se traduz, como nós vimos aqui muito claramente, no serviço uns aos outros. Na preocupação com o nosso irmão, a preocupação sincera, a preocupação que não visa a destruição de ninguém, mas visa a restauração de almas, visa a salvação de vidas. É para isso que fomos feitos livres. Amém?